A mais urgente pergunta a ser feita hoje é: o que eu fiz pelos outros? Martin Luther King. Estamos dando início ao nosso podcast com Benhur Ferreira, professor, também fundador do Grupo TES, Trabalho Estudo Zumbi. Seja bem-vindo, Benhur Ferreira. Obrigado, Romilda. Fico feliz. Primeiro que é você que está apresentando. Eu gosto da tua trajetória, da tua sensibilidade para a arte, para a cultura, para a questão racial. Acho que você impõe uma questão também estética, né? Se coloca de uma maneira muito assertiva, acho que isso inspira muitas mulheres, acho muito legal. Achei o nome do programa muito legal e quero parabenizar o jornal O Estado, né, por essa iniciativa, por essa pegada, por essa sensibilidade de se abrir para o novo, né? E nada mais forte no Brasil de hoje do que discutir as questões ligadas ao racismo, ao combate ao racismo, né, a toda essa temática. Então, parece que o jornal está muito antenado. Acho que quero esse parabéns duplo a você e a direção do jornal. Nosso muito obrigado. O objetivo do Questão de Pele nada mais é do que contribuir para que essa sociedade se perceba e perceba que, infelizmente, esse racismo ele é estrutural, mas que nós precisamos desconstruir isso para, então, falarmos de uma sociedade justa, igualitária de fato, onde todos possam ter acesso a todos os mecanismos possíveis e aí tocar a sua vida de forma leve, de forma tranquila, com arte, com a apropriação do seu ser. Então, Benhur, nesse sentido, trazer você aqui muito me honra. Eu que agradeço. Muito me honra mesmo. Adoro papiar, adoro conversar. Acho que herdei isso muito da minha mãe. A minha mãe é uma mulher negra, ficou viúva muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha 16 anos, mas antes de morrer meu pai sofreu muito, né? Meu pai ficou 7 anos doente, enfim. Então eu herdei muito da minha mãe o gosto pela conversa. A minha mãe sempre lia muito para mim quando eu era pequeno, lia poesia, lia na igreja. Então eu aprendi com ela esse gosto. A minha mãe, eu brinco, você deixa minha mãe no consultório, é claro, agora com a pandemia tem mais restrições, né? Mas deixa minha mãe no consultório, esperando o médico, a médica. Em pouco tempo ela já descobriu um parente, descobriu um amigo, pai de alguém. Ela é muito comunicativa e eu herdei muito isso dela. E agora me sinto até mais à vontade, porque eu fui parlamentar 10 anos, então eu fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal, e eu ficava até meio... até às vezes praticava uma autocensura, porque eu ficava pensando, certa pessoa está achando que eu estou puxando conversa só porque eu sou político. E na verdade não, eu sou muito curioso sobre a vida das pessoas, me encanta. E como eu sou muito limitado em várias áreas, eu gosto de ouvir as histórias de amor, história de vida, de criação. Eu sou pai, tenho 3 filhos, então eu sempre gosto de trocar informações, como é que educa, como é que não educa. Eu gosto de futebol, gosto de livro, de cinema. Então eu sou uma pessoa que, olha, talvez os maiores prazeres que eu tenho seja conversar. É até engraçado falando isso com você. Assim, tem gente que gosta de pescar, gosta de sei o quê, mas eu gosto de conversar, gosto de uma boa prosa, assim. Pode ser uma prosa mais refinada, como professor, às vezes dando palestra, pode ser uma prosa com um amigo, com amiga, mas eu sou muito curioso da natureza humana, das nossas contradições, dos nossos medos, das nossas alegrias. Então, para mim, estar aqui é bem legal. É correria, né? A gente está no meio dessa correria aí. O trânsito da capital é meio complicado, mas eu estou feliz de estar aqui, Romilda. Muito obrigada. Eu também gosto muito de conversar. Eu até digo, porque por conta do timbre da minha voz, existe muito bonita, aliás. Obrigada. Existe uma expectativa do canto, né? Você canta muito bem. Aí eu, não sei, mas eu gosto de falar. Eu gosto muito de falar. E trazer aqui esse projeto Questão de Pele, esse podcast, ele me contempla. Me contempla porque a questão da militância, ela está inserida em mim de uma forma que não dá para falar, assim, no sentido, não dá para colocar num quantitativo, sabe? É muito amplo e isso reverbera por onde eu passo, sabe? E isso é graças ao Grupo TES, entende? Isso é graças ao Grupo Trabalho Estudo Zumbi.
ou seria grupo do qual você foi também um dos fundadores. E ter você aqui hoje para que a gente possa conversar sobre tudo que está colocado ou aquilo que dá para conversar, entendendo o tempo, entende? É muito significativo. Porque para vocês que estão nos assistindo, o Grupo TES foi a primeira instituição fundada no estado de Mato Grosso do Sul para discutir as questões raciais negras. E a partir de então, aqui no estado, que tem uma cultura conservadora, muitas coisas passaram a mudar o olhar, né? Muitas coisas passaram a acontecer, sejam por causa das festas que aconteciam, promovidas pelo Grupo TES, sejam por causa dos debates, sejam por causa dos atos que o Grupo TES ia para as ruas se manifestar, mas ou seria, existe um público, principalmente daquela geração, que não consegue ouvir falar do Grupo TES ou ouvir falar o nome de algumas pessoas que fizeram parte do Grupo TES sem remeter à importância que houve e à transformação que se deu na sua vida a partir dessas ações que o Grupo TES fez. Eu sou uma dessas pessoas. Que bonito. E você sabe que, só para situar o nosso, não sei se fala ouvinte ou telespectador, é uma mistura dos dois, os né? dois. Você que está nos acompanhando, o TES, né, Trabalho e Estudo Zumbi, ele surgiu com uma confluência muito interessante. Professores da Universidade Federal, Jorge Manhãs e a Doroti, que esqueci o sobrenome dela agora, que são dos cofundadores, mas uma presença muito forte do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco, antiga FUCMAT, porque lá estudava Jaceguara Dantas, Paulo Paraguaçu e eu, Benhu Ferreira. Aí a gente tinha uma tradição, só para quem está nos acompanhando ter ideia, a Jaceguara, procuradora do Ministério Público, foi a primeira mulher presidente do Diretório Acadêmico do Direito, e uma mulher negra, isso em 1983. Então, o movimento estudantil que a gente inaugurou lá, e falo, sem dar uma pitada de orgulho, nós ficamos 5 anos, nunca perdemos eleição no diretório, porque a gente trouxe muita coisa moderna. Tipo assim, era um diretório politizado, mas não partidarizado. A gente dialogava com diversas correntes, mas a gente tinha lado a favor da democracia. Eu lembro que nós lançamos na carteirinha do diretório 84, 85, diretos para presidente. Foi uma hora porque tinha muitos agentes do Estado infiltrado que cursavam direito, né? Enfim, se rebelaram contra isso. E a gente tinha muito essa questão da poesia, você que gosta muito da área do teatro, a gente fazia varal de poesia. Então, a gestão da Jaceguara, que iniciou, foi uma gestão... Depois veio o Pedro Teruel, veio o Saulo Monteiro, veio a Gisele Marques, Valeriano Fontoura, toda uma geração que hoje em dia, na área do direito, contribui muito, e com muita criatividade. E uma coisa que vai ser uma pouca marca do TES também, é uma militância aberta. A gente nunca foi para o gueto. Então, nos encontramos na Faculdade de Direito, Paulo Paraguaçu, Jaceguara, teve uma figura muito importante que eu já falei para ele, e ele ficou emocionado, que é o Fernando Gabeira. O Gabeira veio dar uma palestra que a gente tinha o Trote Cultural Unificado, juntava todas as universidades, antigo CESUP, FUCMAT, Federal, as universidades que tinham na época, e a gente organizava um trote, mas era um trote cultural. Tinha disputa de música, tinha corrida, tinha show, tinha muita paquera, né? Enfim, o Gabeira veio aqui e o Gabeira deu uma palestra no Trote Cultural Unificado, e ele fez uma reflexão. Como ele, um militante de esquerda, não tinha compreendido a questão racial. Era aquela questão de classes sociais, combater o imperialismo, combater o latifúndio, e a questão racial era relegada a um outro plano. Quando ele vai para o exílio, ele na Europa, ele era um latino, mesmo da cor clara, e ele percebeu como essa questão de pele influencia. Então o Gabeira fez uma fala muito legal. Eu quero juntar aqui também, agora fazendo nada como da entrevista, vai lembrando, tem essa questão do Gabeira, que é mais próximo, ele deve ter vindo aqui em fevereiro, o TES foi fundado 18 de março de 85, mas tem, no meu caso, tem uma figura importante que é o Paulo Cabral, sociólogo. Paulo Cabral, professor, e a gente tinha aula, acho que sábado à tarde, na FUCMAT, no Teatro Dom Bosco, então juntava várias turmas, e o Cabral fez uma fala sobre a questão da escravização no Brasil. Eu lembro que minha pele... de novo a pele, né? Ardia, aquela coisa, parece que ele está falando para mim. Enfim, então é um pouco essa coisa do TES.
a gente não tinha muito definido o que a gente queria. Claro, olhando para trás agora, mas tem uma coisa que a gente acho que estava muito forte, a gente foi muito ousado. Porque é bom lembrar, era final da ditadura militar. Sim, A ditadura acaba, enfim, com o Tancredo, né? O Tancredo não soube o Sarney. Então a gente pegou ainda esse finzinho da ditadura militar e colocou de uma maneira que é a marca do Grupo TEIS, né? Que é essa coisa da pluralidade, essa coisa de dialogar com outras correntes de pensamento, de um forte compromisso ético, mas nunca o grupo se fechou em si, sabe? Militância branca, enfim, tem várias coisas que o TEIS, ele, a meu ver, ele foi muito ousado, né? Ele conseguiu compreender algo que alguns movimentos foram compreender mais tarde. Por exemplo, uma coisa que é muito forte, inclusive na tua fala inicial, das posturas antirracistas, né? Da postura do que você está fazendo, eu não sou racista, tá, pô, e daí? Você é antirracista? Você lê, você se interessa, você procura mudar o linguajar, as atitudes, você fica vigilante, você se reconhece como privilegiado e a partir daí você tem que desconstruir seu privilégio, enfim, então várias questões que se colocam agora de maneira mais forte. Acho que lá atrás o TEIS lançou essa semente. Lançou a partir do momento em que o TEIS traz e realiza os seminários, ou seria, o Grupo TEIS fez o primeiro encontro das comunidades quilombolas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, entre outros encontros, mas sempre visando a formação, sempre visando essa organicidade no sentido do coletivo, trazer essas comunidades, se organizarem. Ou seria, eu me lembro muito bem das nossas primeiras visitas, pelo menos das minhas, na Furnas do Dionísio. As casinhas ainda eram de sapê. Lá tinha 2 pontes que a gente tinha que descer do carro para que o carro pudesse atravessar, e o medo com que essas pontes de madeira rompessem e a gente ficasse por lá. Mas, enfim, o fato de promover uma atividade dentro da comunidade e uma atividade de formação, ou seria, uma das linhas de diretrizes do Grupo TEIS é a formação. Tanto é que o nome é Grupo e Estudos Trabalho Zumbi. Então, o TEIS, ele sempre trabalhou com essa questão muito forte, que é a educação dentro do Grupo TEIS e ampliando isso. E você sabe algo, estou falando que o TEIS foi precursor, foi semeador, que é muito forte hoje, é a questão do feminismo negro, né? Porque o TEIS, você exemplo, você está de cabeça, posso cometer alguma injustiça, mas Bartolina, Lucimar, Nilda, Márcia Catarina, enfim. Irineia. São tantas mulheres. Sim, o TEIS também, Jaceguara, né? Sim, sim. O TEIS também, hoje que a gente discute muito feminismo negro, recomendo até para o nosso ouvinte telespectador, Grada Quilombo, Memórias da Plantação, que depois eu quero até falar um pouco mais sobre ela, a Chimamanda, enfim, o feminismo negro trazendo essa invisibilidade que a mulher negra sofre. Até eu participei de um debate segunda-feira, comentava com você, e não me lembro o nome da autora, ela dizia, olha, que as mulheres negras se unem aos homens negros no combate ao racismo e lutam contra eles em relação ao sexismo. Sim. Então o TEIS também foi um laboratório de lideranças femininas, no fazer, na militância e na reflexão, porque você pega o número de doutoras, mestras e de militantes de qualidade que nós temos no Grupo TEIS, porque veja, não é só o estudo formal. Eu venho de uma tradição, inclusive paterna, de valorizar muito o saber, esse saber intuitivo, esse saber da vivência, da dor, da onde o calo aperta. Então, em que pese ter uma formação acadêmica, eu nunca me iludi, porque eu sei que a formação acadêmica é importante, ela refina para algumas coisas e você desaprende com outras, porque às vezes você perde essa convivência do cotidiano. Então, eu venho de uma tradição muito paterna, meu pai era um sábio e nunca terminou a 5ª série. Então, quando eu digo que o TEIS também contribuiu com essa formação, não foi só nos títulos, nós temos várias doutoras no TEIS, foi também nessa militância que se faz na luta, nas organizações que você está dizendo, né? Organizar o primeiro encontro de quilombolas, organizar o encontro dos negros do Centro-Oeste, que o TEIS fazia, organizar nossas festas, essa dimensão lúdica da luta, porque uma coisa que eu sempre falo que a militância não pode deixar, a gente é amargo, e não é fácil, porque a gente lida com ódio, a gente lida com preconceito. Então é muito fácil essa energia negativa, de transformar também em responder negatividade com negatividade.
O TEIS a gente faz um esforço contínuo, responder negatividade com positividade. Hoje a gente pune o agressor, pune o racista, mas a gente o faz de uma maneira libertadora, porque a gente quer também, a nossa concepção é que o racista também, de certa forma, sofre, né? Porque deve ser muito triste ser racista, né? Porque é se privar da experiência do outro, né? É transformar o outro em sub-humano. Então, isso não deve causar alegria para quem tem uma cabeça razoável. Só se for uma pessoa que tem algum problema mental, que sinta prazer em discriminar. Quando você fala que nós, no Grupo TEIS, temos lá muitas mulheres, e que foi um laboratório, e é verdade. E nós citamos aqui alguns nomes, e aí desculpa até pela injustiça, porque são muitas mulheres. O Grupo TEIS, historicamente, como já foi dito aqui, não tem quem no estado de Mato Grosso do Sul e fora do estado de Mato Grosso do Sul que não ouviu falar das ações do Grupo TEIS, da existência e da participação do Grupo TEIS. E as mulheres sempre na luta e também sempre ali na linha de frente do Grupo TEIS, seja nas diversas situações que foram citadas aqui ou nas reuniões aos sábados às 5 horas da tarde, tradicionalmente, que aconteciam no Grupo TEIS. Ou seria a participação da mulher, o feminismo negro, e hoje ter isso muito presente no Grupo TEIS é muito importante. E sem contar, Romilda, e é bom para o nosso ouvinte, telespectador, as conquistas objetivas. Estou falando de subjetividades, de vivências. Você mesmo abriu dizendo que para você foi decisivo. Para mim também, né? Militar, ouvir as pessoas, estudar, participar de debate. Nada como debater. Quando você vai debater, você tem que ler mais, tem que se preparar, porque você tem o outro lado contraditório. Mas o TEIS também, o movimento negro em geral e o TEIS em particular, tem vitórias objetivas. Por exemplo, a própria redemocratização. O TEIS se fez presente na questão da redemocratização, na questão da Constituinte, a gente colocar o racismo como crime inafiançável e imprescritível, colocar no artigo 1º da Constituição o Brasil como um Estado democrático de direito, e não há democracia sem igualdade racial, sem igualdade entre os sexos, é a luta do TEIS, o TEIS colocar a dignidade da pessoa humana no artigo 1º da Constituição. Você tem depois a própria Lei CAO, né, tratando da questão da injúria racial, da punição do crime de racismo. Você tem as cotas, que é um caso de sucesso. Eu me lembro, a primeira pessoa que eu orientei na faculdade sobre a questão de cotas, a mesa foi o maior debate, muita gente preocupada. Hoje, 2028, pode dizer, olha, em alto e bom som, cota no Brasil, seja social ou racial, é um sucesso. Claro, tem que ser aperfeiçoado. Aqui e acolá, às vezes tem fraudes, mas se criou uma dinâmica de diversidade. A diversidade virou um valor tão forte que o mercado captou. Você tem visto, não como a gente gostaria, mas você tem cada vez mais nos telejornais das grandes emissoras presença de pessoas negras. Você vê um jornal como o Estado, tem um podcast questão de pele. A própria publicidade, porque você tem uma gama, uma geração que chega às universidades, chega consciente, chega politizado, não aceita mais aquele negócio de propaganda, só tem um tipo racial, não aceita mais ser escamoteado, ser invisível. Então você tem cada vez mais produtos para a pele, para o cabelo, você tem a juventude negra se amando mais, enfim, você cria um outro que eu tenho, eu não sou estudioso dessas questões, mas eu tenho a percepção que o mercado publicitário, o pessoal que quer ganhar dinheiro, captou isso, que está criando crédito para isso, linhas para essas questões. Vários jornais mudaram a sua redação. Falta agora a gente avançar mais na questão institucional, na questão política. E você vê, o próprio Tribunal Superior Eleitoral definiu recursos para candidaturas negras, tem que aprofundar isso daí, criar nos partidos essa necessidade de que os partidos percebam que o poder no Brasil tem que ser mais partilhado, enfim. Então, eu acho que o TEIS, outros movimentos, são muito importantes para a gente ter. E é um paradoxo, né? A gente vive tempos sombrios em alguns setores, né? Com discursos autoritários, discursos que negam a democracia, discursos que querem... São até discursos, eu diria, reacionários, não são conservadores. O conservadorismo eu respeito como uma posição política. São discursos reacionários, o discurso que nega os avanços, mas, ao mesmo tempo, também você tem uma sociedade muito viva, né? Muito viva. Várias empresas têm adotado políticas de diversidade, contratado consultores para trabalhar a diversidade, seja de gênero, seja racial. Então, eu sou assim, muito otimista essa coisa que o Brasil... Acho que ninguém segura mais a gente não, viu? Né? Pode até tentar, mas acho que essa questão de desconstruir a democracia racial
que é fictícia, e fazer uma democracia racial para valer, fazer uma democracia de gêneros, de orientação sexual, esses temas emergentes estão muito fortes. Acho que a sociedade brasileira vai avançar muito nos próximos anos. Se apropriou, ela se apropriou desse seu direito, desse seu lugar, né? Então, eu também acredito que dificilmente nós vamos conseguir, ou não digo nós, mas esse grupo, esse pensar racista vai conseguir esse retrocesso. Não consegue mais. Eu também acho que... Porque aliás, ele saiu do anonimato, né? Sim. Ele sempre foi eficiente, mas difuso. Agora ele se assanhou. Só que ele se assanhou, a reação foi muito forte, né? Houve alguns sinais de retrocesso em relação às políticas públicas voltadas para a população negra, mas houve a reação de imediato, ou seria aqui não. Então isso já é uma prova de que não... Talvez o maior símbolo que você está dizendo, e acho que você, ouvinte, vai concordar com a gente, é o presidente da Fundação Palmares, né? Que se tornou algo ridículo, absurdo, algo bizarro, algo assim que ele acabou virando, até eu sinto vergonha alheia, mas virou motivo de, enfim, desprestígio, né? Total. Porque não fala lé com cré, tenta reproduzir o racismo, tenta flertar de maneira oportunista, e acabou sendo uma figura, enfim, lembrada mais, até infelizmente, né? Porque ocupa um papel tão estratégico, mas virou um personagem menor na cena republicana, né? Menor, e que pena, porque a Fundação Palmares, ela foi a primeira instituição ali dentro da governabilidade federal criada para as questões raciais negras, mesmo que seja ali com viés da cultura, mas foi a primeira. Antes nós tivemos o grupo interministerial, que não tinha esta oficialização, e logo depois veio a Fundação Palmares, que fez um trabalho belíssimo e que infelizmente hoje está com essa pessoa, mas que breve temos fé que não ficará. Ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, eu tenho uma preocupação muito grande. Como a gente está num estado de, enfim, muita regressão em políticas públicas, a gente também não pode idealizar o passado no seguinte sentido: a gente precisa avançar mais. As próximas governos democráticos eleitos vão ter que... porque eu falo da minha experiência, e aí quero fazer menção à professora Lucimar Rosa Dias, que sempre me criticou, e ela tinha inteira razão. Eu fui chefe da Casa Civil, era deputado federal, licenciado, eu ocupei a chefia da Casa Civil, e ela me cobrava que as políticas públicas de combate ao racismo tivessem mais visibilidade. E a gente, quando está lá no poder, a gente se ocupa muito de alguns temas que são importantes, mas, sei lá, servidor público, empreiteiras, são setores, não estou querendo comparar o servidor público com os segmentos, mas são setores que têm acesso ao poder, têm acesso, consegue, ou através do sindicato, das suas lutas, e outros segmentos ficam... às vezes não chega, ou tem pouco orçamento. Então, a gente tem que superar essa cultura de os governos, mesmo democráticos, criam a Secretaria do Negro, da Mulher, às vezes não tem recurso, às vezes é uma subsecretaria da subsecretaria. Você tem que ter mais visibilidade, tem que ser políticas transversais, você tem que ter toda uma educação. Por exemplo, não é possível, imaginando os próximos governos, ano que vem nós temos eleição, presidente da República, governo dos estados. É fundamental que o novo secretário, nova secretária, novos ministros, ministras, além de você ter uma composição, mais mulheres, mais negros nessa composição, você tem que formar pessoas para trabalhar essa questão. Você tem que formar, como é que o ministro vai trabalhar a questão racial na pasta dele? Como é que o ministro vai trabalhar a questão de gênero? Nós temos que avançar, porque senão nós vamos ficar só tendo verniz, só tendo ações que são importantes, mas muito pontuais. Então eu imagino, Romilda, e eu sei que você é caro para você essa reflexão, porque você é uma militante aguerrida dessas questões, vão ter que ser mais exigentes, porque a conjuntura é tão desfavorável, o governo atual é tão fraquinho nessas questões, que eu tenho medo da gente achar que qualquer coisa é bom. Não é, a gente tem que avançar mais, né? Não, penso que em relação a isso, pelo menos para mim, está muito nítido que nós vivemos em um processo de mutação, ou seria conciliar o que tivemos com o que poderá vir, e olhando para as transformações disso é essencial. E o que nós temos, os exemplos que nós temos em relação aos órgãos que
supostamente teriam que nos apoiar, eles são péssimos atualmente. Quando você traz aqui que a subsecretaria da SUB, que não tem o recurso, ou que o recurso é muito pouco, essa é uma realidade do nosso país. E nós precisamos sim amadurecer esse debate, ou seria ter um cargo só para ter? Não, penso que não é esse o caminho. Nós precisamos que as políticas públicas que venham sejam completas. Que elas sejam completas e que o recurso ele exista de fato e que pertença aos segmentos destinados para que então possa desenvolver as políticas. Quanto a isso, e você sabe, esse amadurecimento é necessário. Uma coisa importante nessa tua reflexão é que a gente tem que insistir mais uma vez, quantas vezes for necessária. Por que é tão estratégico a luta contra o racismo, né? Você que está nos acompanhando, né? Por que a gente está colocando, olha, no mesmo patamar de combater a inflação, gerar emprego, ter saúde, qualidade, fortalecer o SUS? Por que a gente está colocando no mesmo patamar as políticas antirracistas? Porque a gente está lidando com coisa que é muito forte no cotidiano das pessoas. Nós estamos lidando com violência, estamos lidando com a questão de autoestima, pessoas que têm menos oportunidade, pessoas que não conhecem a sua história. Isso gera um déficit muito grande no Brasil. O Brasil tem uma possibilidade de se realizar de uma maneira que é absurda. E esse racismo, esse preconceito, ele impede muitas pessoas de se realizarem. Sim. Então isso atrava o nosso progresso, atrava a economia. São gerações, é fator de violência. Então é por isso que a gente coloca que não há democracia no Brasil sem resolver a questão racial. Vou dizer para você, até porque democracia não pode ser algo só formal. A democracia não é só eleição. Como que a democracia trata seus segmentos? Como a democracia trata as pessoas, os indígenas, os negros, os pobres? Se a gente não for capaz de fazer avançar essa democracia, nós vamos ter cenas lamentáveis de pessoas questionando o próprio regime democrático. Porque o regime democrático ele tem que ser capaz de responder essas questões e que passam pela questão econômica, passam pela questão estética, passa pela representação, passa pela diversidade, passa pelos valores, passa por recuperar a nossa história de resistência. Então, você que às vezes branco e às vezes fala, poxa vida, mas será que é tudo isso? Pessoal, a gente tem que ter direito ao acesso às nossas histórias, né? Acesso. Veja, eu fui formado numa época que, quando falava da escravização, eu imaginava o meu povo passivo. Poxa vida, é passivo, foi escravizado. Depois, o grupo Teis, a leitura, aí me permita, né, a lei até que eu sou autor de 10.639, que tornou obrigatório o ensino da África, os afrodescendentes, vai recuperar todo o imaginário de resistência. A resistência já começou lá no continente africano, se estabeleceu nos navios negreiros, a expressão malungo, né, companheiro de viagem, né, aqui desde o primeiro momento a resistência com as fugas em massas, com os quilombos, a resistência religiosa, a resistência cultural, enfim, isso tudo gerou um ativo muito grande que a gente tem que recuperar. Então, não dá para falar em democracia no Brasil a rigor para valer se esse imenso passado não fizer sentido no presente e projetar um futuro. Aí sim, um futuro de democracia racial, que nós não temos, mas a gente pode ter, né? Sim, podemos ter e nós estamos aqui para isso. Nós estamos para contribuir com isso porque acreditamos que é possível. Não é isso, Benhu? É isso, Anida. Benhu, muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão por estar aqui junto com a gente. Recíproca, essa nossa conversa, uma conversa histórica, esse diálogo. Espero que as pessoas nos acompanhando possam ouvir, discordar. Eu tenho na tolerância um valor fundamental, na divergência, no contraditório. Eu estou amadurecendo isso em mim, confesso. Mas... e aí, mais uma vez, parabenizar você pela iniciativa, pela coragem. Você está fazendo história, escola, é verdade. Parabenizar mais uma vez o Jornal Estado. Quero divulgar também esse podcast, porque eu acho muito bonito isso e gosto de empresa que inova. Então, mais uma vez, parabéns à direção do Estado de abrir para uma figura como você essa oportunidade, Romilda. Obrigada, Benhu. Questão de Espere com Benhu Ferreira.